Salve, salve, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com o auxílio do nosso querido camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem da conversa, gostem das reflexões que nós vamos fazer aqui e, se possível, deixem os likes e os comentários de vocês com as impressões, aquilo que vocês acham, tá bem? Bom, vou continuar a leitura do livro, leitura-análise, do livro Dívida os Primeiros 5.000 Anos, do antropólogo David Graeber. E nós tínhamos parado onde eu tinha falado para vocês que o dinheiro tinha muito mais uma função de crédito, de uma ferramenta de contabilidade, do que sendo apenas uma mercadoria observável somente pelo o meio de troca, tá bem? Então, a gente vai continuar aqui, já não vou encher vocês de papo furado, porque hoje a gente tem bastante texto para ler, e vou focar mais na leitura, qualquer coisa eu paro e faço alguma reflexão, análise em cima, tá bem? Então, continuando onde a gente tinha parado. Teoria estatal da moeda e teoria do dinheiro como crédito. O inglês Mitchell Innes foi expoente do que chamamos de teoria do dinheiro como crédito, uma corrente de pensamento que no decorrer do século XIX teve seus defensores mais entusiasmados não na Grã-Bretanha, mas sim nas duas potências rivais em ascensão na época, Estados Unidos e Alemanha. Os teóricos dessa corrente insistiam que o dinheiro não é uma mercadoria, mas uma ferramenta de contabilidade. Em outras palavras, ele não é, abre aspas, uma coisa, fecha aspas. Assim como não se pode tocar uma hora ou um centímetro cúbico, não podemos tocar em $1 ou em um marco alemão. Unidades monetárias não passam de unidades abstratas de medida e, como também notaram esses teóricos, historicamente, os sistemas contábeis abstratos surgiram antes do uso de qualquer meio simbólico particular de troca. A próxima pergunta óbvia é a seguinte: se o dinheiro é apenas um padrão de medida, o que ele mede? A resposta é simples: a dívida. Uma moeda de metal, na verdade, é apenas um vale. Prestem bem atenção nisso, agora fica bem interessante, porque é isso mesmo, tá? Uma moeda de metal é, na verdade, apenas um vale. Enquanto o pensamento convencional sustenta que uma nota de dinheiro é ou deveria ser uma promessa para o pagamento de certa quantia em, abre aspas, dinheiro real, fecha aspas, abre parênteses, ouro, prata ou o que quer que isso signifique, fecha parênteses, os adeptos da teoria do dinheiro como crédito argumentavam que uma nota de dinheiro é apenas a promessa para o pagamento de alguma coisa do mesmo valor que uma onça de ouro. O dinheiro é exatamente isso. Não há diferença fundamental nesse aspecto entre $1 de prata, uma moeda de dólar cunhada com a imagem de Susan B. Anthony em liga de cuproníquel, feita para lembrar vagamente o ouro, um pedaço verde de papel com a imagem de George Washington ou um sinal luminoso na tela do computador do banco. Conceitualmente, a ideia de que um pedaço de ouro não passa de um vale é sempre bem difícil de entender. Mas ela tem de ser verdade porque, mesmo quando se usavam moedas de ouro e prata, elas quase nunca circulavam com seu valor real. Como poderia se dar a existência do dinheiro de crédito? Voltemos à cidade imaginária dos professores de economia. Digamos, por exemplo, que, aí ele vai pegar um exemplo hipotético, ele cita o Joshua, que é um sujeito aqui que ele está citando, e também o Henry, tá? Então ele vai citar, digamos, por exemplo, que Joshua desse seus calçados para Henry. E, em vez de Henry lhe dever um favor, ele prometesse pagar a Joshua com alguma coisa de valor equivalente. Henry daria para Joshua um vale. Joshua poderia esperar até que Henry tivesse algo de valor e resgatar o vale.
Nesse caso, Henry resgataria o vale e a história simplesmente terminaria aí. Mas, digamos que Joshua passasse o vale para uma terceira pessoa, Sheila, a quem ele deve algo. Ou ele poderia usá-lo para pagar uma dívida com Lola, uma quarta pessoa. Agora, Henry deve a ela aquela quantia. Assim nasce o dinheiro, pois não existe um fim lógico para o vale. Digamos então que Sheila queira comprar um par de sapatos de Edith, ela só tem de repassar o vale para Edith e garantir que Henry é bom pagador. Ainda mais se fosse numa comunidade pequena, uma comunidade onde todos se conhecem, isso poderia muito bem ser feito, tá certo? Em princípio, não há razões que impeçam o vale de continuar circulando na cidade durante anos, desde que as pessoas continuem acreditando em Henry. Na verdade, se passar muito tempo, as pessoas podem se esquecer totalmente do emissor. Coisas assim acontecem. O antropólogo Keith Hart contou-me uma história sobre seu irmão, que serviu como soldado britânico em Hong Kong na década de 1950. Os soldados costumavam pagar suas contas de bar passando cheques de bancos da Inglaterra. Olhem só que curioso. Os comerciantes locais muitas vezes apenas os endossavam entre si e os faziam circular como moeda corrente. Uma vez, ele viu um de seus cheques preenchido 6 meses antes no balcão de um vendedor local, coberto com cerca de 40 diferentes inscrições minúsculas em chinês. Adeptos da teoria do dinheiro como crédito, como Mitchell Haynes, argumentavam que, mesmo se Henry desse, agora é interessante, uma moeda de ouro para Joshua em vez de um pedaço de papel, a situação seria essencialmente a mesma, né? Porque é exatamente essa situação. Uma moeda de ouro é uma promessa de pagamento de alguma outra coisa de valor equivalente a uma moeda de ouro. Afinal de contas, uma moeda de ouro não é útil em si. Eu falo disso, acho que, se não me engano, no primeiro vídeo, né? Que a moeda de ouro, um pedaço de papel de 100 reais, não é útil em si, a gente não tem uma utilidade para ele, a gente não vai comer dinheiro, né? Nós só aceitamos porque presumimos que os outros também a aceitarão, né? Olha aí o elemento da confiança, tá? Nesse sentido, o valor de uma unidade monetária não é a medida de um valor de um objeto, mas a medida da confiança de uma pessoa em outros seres humanos. Esse elemento de confiança, é claro, torna tudo mais complicado. As primeiras cédulas circularam de um modo praticamente igual ao que acabei de descrever, exceto que, como ocorreu com os comerciantes chineses, cada receptor acrescentava sua assinatura para garantir a legitimidade da dívida. Mas, de modo geral, a dificuldade da explicação cartalista, como foi chamada, os adeptos dessa teoria, né? A partir do latim carta, abre parênteses, folha de papel ou papiro, carta, lâmina de papel, fecha parênteses, é definir por que é que as pessoas continuariam confiando em um pedaço de papel. Afinal, por que as pessoas não podiam simplesmente assinar o vale com o nome de Henry? Sim, esse tipo de sistema baseado em símbolos da dívida poderia funcionar se limitado a um pequeno vilarejo onde todos se conhecessem, ou até mesmo em uma comunidade mais dispersa como a dos mercadores italianos do século XVI ou chineses do século XX, em que as pessoas não perdiam de vista umas às outras. Mas sistemas assim não podem criar um sistema monetário completo e não há evidências de que já tenham criado algum. Para fornecer uma quantidade suficiente de vales, para garantir a necessidade suficiente de vales, para garantir que cada pessoa, mesmo em uma cidade de porte médio, seja capaz de realizar uma parcela significativa de suas transações diárias nessa moeda, seria necessário dispor de milhões desses vales. Tá certo? Estão vendo por que é tão difícil uma moeda que seja privada, que seja criada pela sociedade civil, por alguém que não tenha um poder tão grande, tão forte como o do Estado, por exemplo? É tão difícil para essa moeda se consolidar,
Estão percebendo isso? Né? Porque pensem assim, ó, se o dinheiro, a gente está falando aqui que o dinheiro funciona como um vale e para monitorar a dívida e tal, uma pessoa dona de um mercadinho aí, vamos supor, ou dona de um pequeno estabelecimento, poderia ficar emitindo vales, né? E aí criaria ali uma espécie de moeda do seu estabelecimento, né? E as pessoas podiam fazer essa moeda circular entre elas, falando, ó, isso aqui vale R$50 de compras lá no mercadinho e tal. E as pessoas podem ficar se pagando e fazendo transações com isso como se fosse dinheiro, tá bem? Só que por que é que diabos é muito difícil de um sistema monetário assim se consolidar, né? Ou disso se consolidar como uma moeda que todos vão usar para qualquer tipo de transação diária? Porque falta o elemento do Estado, o elemento do poder centralizado, tá bem? Mas enfim, vamos continuar. Para garantir todos eles, ó, agora nós vamos entrar. Para garantir todos esses vales, Henry teria de ser inacreditavelmente rico. Para garantir todos esses vales, para fazer com que eles todos circulem e sejam aceitos em todas as transações diárias pelos cidadãos, pelos súditos, o que quer que seja, tá? Então, Henry teria de ser inacreditavelmente rico. No entanto, tudo isso não seria problema se Henry fosse, digamos, Henry II, rei da Inglaterra, duque da Normândia, lorde da Irlanda e conde de Anjou. O verdadeiro estímulo à posição cartalista, com efeito, veio da, abre aspas, escola histórica alemã, fecha aspas, como ficou conhecida e que teve como expoente mais famoso o historiador George Frederick Knapp, cuja obra Teoria Estatal da Moeda, ou State Theory of Money, foi publicada em 1905. Se o dinheiro é apenas uma unidade de medida, faz sentido que reis e imperadores se preocupem com questões monetárias. Eles quase sempre se preocupam em estabelecer sistemas uniformes de pesos e medidas em seus reinos. Também é verdade que, como observou Knapp, uma vez estabelecidos esses sistemas, eles tendem a permanecer incrivelmente estáveis ao longo do tempo. Durante o reinado de Henry II, que foi de 1154 a 1189, praticamente todas as pessoas da Europa Ocidental ainda faziam suas contas usando o sistema monetário estabelecido por Carlos Magno, cerca de 350 anos antes, ou seja, usando libras, xelins e pênis. Apesar do fato de algumas dessas moedas jamais terem existido. Abre parênteses, Carlos Magno, na verdade, nunca cunhou uma libra de prata. Fecha parênteses. De nenhum dos verdadeiros xelins e pênis daquela época ter continuado em circulação e de as moedas que ainda circulavam tenderem a variar consideravelmente em termos de tamanho, peso, pureza e valor. Segundo os cartalistas, na verdade, isso não importa. O que interessa é a existência de um sistema uniforme para medir créditos e dívidas, e que esse sistema continue estável com o passar do tempo. O caso da moeda de Carlos Magno é particularmente notável, porque seu império se dissolveu muito rápido, mas o sistema monetário que ele criou continuou a ser usado nas contabilidades de seus antigos territórios por mais de 800 anos. No século XVI, esse sistema era explicitamente denominado, abre parênteses, abre aspas, dinheiro imaginário, fecha aspas. E os livres e deniers só foram abandonados completamente como unidades contábeis mais ou menos na época da Revolução Francesa. Segundo Knapp, o fato de a moeda física e material em circulação corresponder ou não a esse dinheiro imaginário não é particularmente importante. Não faz nenhuma diferença que o dinheiro seja prata pura, prata amalgamada, pedaços de couro ou bacalhau seco, desde que o Estado se disponha a aceitá-lo como pagamento de impostos, pois tudo que o Estado aceitou
tornou-se moeda corrente por essa razão. Uma das formas mais importantes de moeda corrente na Inglaterra na época de Henry II eram os tally sticks, talhas, peças de madeira usadas para registrar as dívidas. Os tally sticks eram quase a mesma coisa que os vales. As partes envolvidas em uma transação pegavam um galho de aveleira, entalhavam-no indicando a quantidade devida e o partiam em dois. O credor ficava com metade, chamada stock, daí a origem do termo stockholder, acionista, e o devedor ficava com a outra metade, chamada stub, daí a origem do termo ticket stub, toco ou canhoto, partes não descartáveis de folhas de blocos. Os agentes fiscais usavam esses pedaços de galho para calcular quantias devidas pelos xerifes locais. Muitas vezes, no entanto, em vez de esperar os impostos vencerem, o erário de Henry II vendia os tally sticks com desconto e eles circulavam como símbolos de dívidas devidas ao governo, nas mãos de qualquer pessoa que quisesse negociá-los. As cédulas modernas, na verdade, funcionam de acordo com um princípio semelhante, mas de maneira inversa. Voltemos à parábola sobre o vale de Henry. O leitor deve ter notado um aspecto curioso da equação. O vale só pode funcionar como dinheiro se Henry nunca pagar a sua dívida, né? Na verdade, foi exatamente essa lógica, agora é muito interessante, que se aplicou originalmente na fundação do Banco da Inglaterra, o primeiro banco central moderno bem-sucedido. Em 1694, uma associação de banqueiros ingleses fez um empréstimo de 1,2 milhão de libras ao rei. Como pagamento, eles ganharam o monopólio real sobre a emissão de cédulas, tá? Na prática, isso significou que obtiveram o direito de repassar vales equivalentes a uma parte do dinheiro que o rei devia a eles para qualquer habitante do reino que quisesse realizar um empréstimo ou depositar o seu dinheiro no banco. Com efeito, isso significou fazer circular ou, abre aspas, monetizar, fecha aspas, a dívida real recém-criada. Tá? Olhem como é importante a gente ter soberania monetária. Tá bem? Porque aqui o Banco da Inglaterra é como se estivesse usurpando a soberania monetária do rei para poder ter lucros, monetizar em cima dela. Ok? Então vamos lá. Como pagamento, eles ganharam um monopólio real sobre a emissão de cédulas. Na prática, isso significou que obtiveram o direito de repassar vales equivalentes a uma parte do dinheiro que o rei devia a eles para qualquer habitante do reino que quisesse realizar o empréstimo ou depositar o seu dinheiro no banco. Então vejam bem, é literalmente isso, é a monetização da dívida, né? Então foi um grande negócio para os banqueiros. Eles cobravam do rei uma taxa de juros anual de 8% pelo empréstimo e, ao mesmo tempo, cobravam dos clientes juros pelo mesmo dinheiro emprestado. Mas tudo isso só funcionou porque o empréstimo original permaneceu em aberto. Permaneceu em aberto, ou seja, o rei nunca quitou esse débito com os banqueiros. Tá bem? Até hoje, o empréstimo do rei nunca foi pago e não pode ser, se algum dia ele o fosse, todo o sistema monetário da Grã-Bretanha deixaria de existir. Tá? Perceberam bem, contando esse caso do Banco da Inglaterra, o único banco bem-sucedido dos tempos modernos? Antes, eu até tinha falado no outro vídeo que tinham sido tentativas de criar bancos sustentados pelo Estado, mas que eram baseados na especulação e que ruíram, né? E notem bem como foi que um banco como o Banco da Inglaterra, em 1694, conseguiu se tornar o banco moderno mais bem-sucedido, né?
através de uma dívida emprestando 1,2 milhão de libras para o rei, né? E aí, devido a isso, tendo o direito de eles emitirem a moeda real, né? E aí cobrarem a dívida tanto do rei quanto dos súditos, né? Então vejam, é literalmente um vale, tá certo? Bom, vamos lá. Essa abordagem nos ajuda, no mínimo, a resolver um dos mistérios óbvios da política fiscal de muitos dos primeiros reinados. Por que eles obrigavam os súditos a pagar impostos? Não temos o costume de fazer essa pergunta. Se lembrem que eu falei para vocês que ele fez eu reaver muitas questões sobre impostos? Aqui a gente já vai para isso, ó. A resposta parece evidente. Os governos exigem o pagamento de impostos porque querem pôr as mãos no dinheiro do povo. Mas, se Adam Smith estava certo e o ouro e a prata se tornam dinheiro por causa do funcionamento natural do mercado e sem ter nenhuma ligação com os governos, então a decisão óbvia a ser tomada pelos reis não seria apenas assumir o controle das minas de ouro e de prata? Assim eles teriam todo o dinheiro de que porventura precisassem. Na verdade, isso era o que reis antigos normalmente faziam. Se houvesse ouro e prata em seus territórios, eles geralmente assumiam o controle deles. Então, qual era exatamente o propósito de extrair o ouro, cunhá-lo com uma imagem, para depois despachá-lo para circular entre os súditos, exigindo posteriormente que os mesmos súditos o devolvessem? Isso sim parece um problema. Mas, se o dinheiro e os mercados não surgem de maneira espontânea, faz todo o sentido, pois essa é a maneira mais simples e eficaz de criar mercados. Tomemos um exemplo hipotético. Digamos que um rei quer manter um exército permanente de 50 mil homens. Na Antiguidade ou na Idade Média, alimentar uma força desse tamanho era um problema enorme, pois ela provavelmente consumiria todos os víveres de um raio de 16 quilômetros em poucos dias. A não ser que o exército estivesse em marcha, seria preciso empregar praticamente um número igual de homens e animais apenas para localizar, adquirir e transportar as provisões necessárias. Por outro lado, se simplesmente fossem entregues moedas para os soldados e fosse exigido que cada família do reino devolvesse quantidade equivalente de moedas como pagamento, toda a economia nacional seria transformada, de uma só vez, em uma máquina gigantesca de provisão de soldados, uma vez que, assim, cada família, para conseguir moedas, teria de encontrar alguma maneira de contribuir para o esforço geral de fornecer aos soldados aquilo de que necessitam. Os mercados começam a existir como efeito colateral. Trata-se de uma visão meio caricaturada, mas ela deixa bem claro que os mercados apareceram ao redor de antigos exércitos. Basta olharmos para o Arthashastra de Kautilya, para o, abre aspas, Círculo da Soberania, fecha aspas, Sassânida, ou para os, abre aspas, Discursos de Sal e Ferro, fecha aspas, chineses, para descobrir que a maioria dos governantes antigos passava grande parte do tempo, muito verdade, na relação entre minas, soldados, impostos e comida. A maioria concluiu que a criação de mercados assim era não apenas conveniente para alimentar os soldados, mas também útil em diversos aspectos, pois significava que os oficiais não teriam mais de recorrer ao populacho para obter todos os bens de que precisassem, ou descobrir um modo de produzi-los nas propriedades de oficinas reais. Em outras palavras, apesar da tenaz suposição liberal, vale ressaltar, oriunda do legado de Adam Smith, de que estados e mercados, de certa maneira, se opõem, as fontes históricas indicam exatamente o contrário. Sociedades sem Estado tendem também a não ter mercados. Como se pode imaginar, as teorias estatais da moeda sempre foram um anátema para os economistas ortodoxos que trabalham na tradição de Adam Smith. Na verdade, o cartalismo tendia a ser visto como um submundo populista da teoria econômica, defendida principalmente por excêntricos.
O curioso é que esses economistas ortodoxos muitas vezes trabalhavam para os governos e os aconselhavam a buscar políticas muito parecidas com as descritas pelos cartalistas. Ou seja, políticas fiscais feitas para criar mercados onde eles não existiam. Apesar do fato de estarem, em teoria, comprometidos com a tese de Adam Smith de que os mercados se desenvolvem de maneira espontânea. Isso é particularmente válido para o mundo colonial. Retornando a Madagascar, ele cita Madagascar diversas vezes até no livro, até para citar um caso que ele vai conversar com uma espécie de líder religioso lá. E esse líder religioso também tinha uma história do dinheiro, né? Uma história de origem do dinheiro baseada no mito do escambo. Ele usa isso para mostrar como o senso comum, a maioria das pessoas é ensinada a acreditar que o dinheiro, as relações econômicas, tudo derivou do escambo, tá bem? Pois bem, retornando a Madagascar, já mencionei que uma das primeiras coisas que o general francês Gallieni fez ao assumir o controle da ilha por completo em 1901 foi implantar um imposto por cabeça. Além de ser muito alto, o imposto só podia ser pago em francos malgaches, emitidos recentemente. Em outras palavras, Gallieni emitia o dinheiro e depois o exigia que todos no país lhe devolvessem o mesmo dinheiro. Mais surpreendente, no entanto, era a linguagem usada para descrever o tributo, chamado de impôt moralisateur, imposto moralizante ou educacional. Em outras palavras, seu objetivo, adotando a linguagem da época, era ensinar aos nativos o valor do trabalho. Como o imposto moralizador era cobrado logo depois da época de colheita, a maneira mais fácil de os agricultores o pagarem era vendendo uma parte do que colheram em arroz para os mercadores chineses ou indianos que logo se estabeleceram nas pequenas cidades do país inteiro. No entanto, a colheita acontecia quando o preço de mercado do arroz, por razões óbvias, estava em baixa. Se a pessoa vendesse uma quantidade muito grande do que colheu, isso significava que ela não teria o suficiente para alimentar sua família durante o restante do ano, e assim seria forçada a comprar de volta o próprio arroz, a crédito dos mesmos mercadores, quando os preços estivessem muito mais elevados. Assim, os agricultores se endividavam rápida e irremediavelmente. Os mercadores também agiam como agiotas. A maneira mais fácil de pagar a dívida era realizar algum tipo de cultivo comercial, como começar a plantar café ou abacaxi, ou então mandar os filhos trabalharem por salário nas cidades ou em uma das plantações que os colonos franceses estavam estabelecendo em toda a ilha. Todo o projeto formava um esquema cínico para extorquir o trabalho barato do campesinato, mas não só isso. O governo colonial era bem explícito, abre parênteses, pelo menos em seus documentos de política interna, fecha parênteses, sobre a necessidade de garantir que os camponeses tivessem pelo menos algum dinheiro guardado e que se acostumassem aos pequenos luxos, guarda-sóis, batons, biscoitos, disponíveis nas lojas chinesas. Era crucial que eles desenvolvessem novos gostos, hábitos e expectativas, que lançassem a base de uma demanda de consumo que perduraria muito tempo depois que os conquistadores tivessem ido embora, mantendo Madagascar preso à França para sempre. A maioria das pessoas não é boba e a maioria dos malgaches entendia exatamente o que os conquistadores tentavam fazer. Alguns estavam decididos a resistir. Mais de 60 anos depois da invasão, o antropólogo francês Gerhard Altab pôde observar vilarejos na costa leste da ilha cujos habitantes apareciam zelosamente nas plantações de café para ganhar o dinheiro de que precisavam para pagar o imposto por cabeça e depois de pagá-lo, ignoravam deliberadamente os artigos à venda nas lojas locais. Em vez de os adquirirem, entregavam todo o dinheiro restante para os mais velhos de suas famílias, que depois o usariam para comprar gado e sacrificá-lo em nome dos ancestrais. Muitos diziam abertamente que estavam evitando uma armadilha. Ou seja, mostra que os malgaches sabiam o que estava se passando ali naquela situação, né? Apesar disso, raramente dura para sempre esse tipo de resistência.
Pouco a pouco os mercados tomaram forma, mesmo naquelas partes da ilha em que antes não havia ninguém. Com os mercados surgiu a inevitável rede de pequenas lojas. E, quando cheguei lá, em 1990, uma geração depois de o imposto por cabeça finalmente ter sido abolido por um governo revolucionário, a lógica do mercado era aceita de maneira tão automática que até mesmo os médiums repetiam frases que poderiam muito bem ter saído da pena de Adam Smith. Esses exemplos poderiam ser multiplicados indefinidamente. Algo parecido aconteceu praticamente em todas as partes do mundo conquistada por exércitos europeus, onde não havia mercados. Em vez de descobrirem o escambo, eles deram corpo ao mercado usando as mesmas técnicas que as economias dominantes rejeitaram. Tá bom? Daí a gente termina essa parte da teoria estatal e da teoria do dinheiro, teoria estatal da moeda e teoria do dinheiro como crédito. E aí ele vai agora entrar sobre as questões relativas ao mito, a buscar uma mitologia para responder essas questões, né? De origem do dinheiro, né? E por que é que é tão buscado um mito, por que é que tentaram fazer com que as dívidas primordiais fossem encaradas como uns mitos, seja relacionado à sociedade, ao Estado ou a deuses. Ele vai falar tudo agora nesse próximo parágrafo, também extremamente importante, mas que eu vou trazer em um próximo vídeo para vocês, porque senão vai ficar longuíssimo demais, tá bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem a leitura que eu fiz, para que vocês compreendam o quanto o mercado e o Estado são relações que andam juntas e que se constroem de forma solidária, né? E mostrar o quanto é a importância do Estado para assegurar a confiança nas cédulas modernas que circulam hoje em dia. Tá bem? Outra coisa também mostrando para vocês o quanto os mercados não surgem de forma espontânea, eles não vão assim, ó, saltando que nem pipoquinha devido à intuição ou o empreendedorismo natural do homem. Não, né? Pelo contrário, os mercados vão surgindo ao redor de grandes antigos exércitos, ao redor de guerra e violência, né? É assim que vai se formando os mercados e sempre andando junto com o Estado. Tá bem? Então era isso por hoje, já deve estar ficando longo. A próxima a gente vai trazer então o que trata do Em Busca de um Mito, falando então principalmente sobre aspectos mais mitológicos ligados a estas teorias, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, um abraço especial em vocês, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!